Esse anticoncepcional nunca falha. Se você já ouviu alguém falando isso, é cilada. Eu sou a Amanda, eu sou médica e aqui no canal a gente fala de contracepção de forma clara, sem terrorismo e sem promessas irreais. Hoje eu vou te explicar três coisas. Se existe anticoncepcional 100% seguro, por que essa ideia é tão difundida e como pensar em segurança contraceptiva na vida real. Para tudo na vida tem risco. Andar na rua, acordar, respirar, tudo tem alguma coisa que pode acontecer, que pode dar errado. E na medicina, nada é 100% garantido. E isso também vale para anticoncepcional. Não existe um método contraceptivo 100% seguro, porque o corpo humano está sujeito a mudanças, alterações, a falhas. E essa ideia de 100% protegida de gravidez é muito difundida porque a pessoa usa o método há anos e ele não falha, o que é ótimo, ela não engravida. Mas existe sim a possibilidade, sempre vai existir a possibilidade de gravidez quando a pessoa é sexualmente ativa. Mas eu sempre falo isso para vocês. Possibilidade não é a mesma coisa que probabilidade. Então, não, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, mas isso não significa que você não deve confiar neles. Porque apesar de existir a possibilidade de uma gravidez, se você usa um bom método contraceptivo e usa certinho, a probabilidade de ter uma gestação é baixa. Conseguiu sentir a diferença? A maioria das mulheres não vive o uso perfeito, vive a vida real. Existe uma diferença entre uso perfeito e uso habitual. E grande parte das falhas dos anticoncepcionais acontece por erro humano. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre os erros de uso mais comuns. E quando a gente fala de taxa de falha, de eficácia de método contraceptivo, algumas pessoas costumam pensar: ah, esse método não presta. Mas o problema não é o anticoncepcional, é que ele não encaixa na sua rotina. Existem sim alguns métodos mais eficazes que outros, que é o caso dos métodos de longa duração, porque eles não dependem do uso, não depende da pessoa, se ela usa certo ou não. Ele tá ali, tá fazendo o papel dele. E quais são esses métodos? Os DIUs e o Implanon. Só que não tem como a gente colocar os métodos contraceptivos num ranking absoluto. Tipo assim, ah, esse aqui é o melhor, esse aqui vai em segundo lugar e esse aqui tem o terceiro. Não, isso porque não existe um método perfeito, um método ideal. Isso vai variando de uma pessoa para outra. Mas claro, quanto menos o método depende de você, menor a chance de falha, porque você não tem que ficar pensando em, ai, preciso tomar, será que eu vou lembrar? Coloca o despertador. Enfim, o método contraceptivo, ele só é realmente bom se você consegue usar ele com tranquilidade. Se os efeitos colaterais não estão atrapalhando sua vida, se teve uma boa adaptação, se ele combina com a sua saúde mental. Então, você precisa estar confortável com o método contraceptivo que você escolheu. E considerar tudo isso é pensar em contracepção de forma realista. Por isso que é importante ter um profissional adequado na hora de escolher o seu método contraceptivo, porque a gente vai levar tudo isso em consideração. Não é só a melhor taxa, porque do que adianta ter a melhor taxa de proteção se você não confia no seu método? Aí você quer associar 300 métodos contraceptivos, sendo que não teria necessidade. Então são muitos fatores que a gente precisa considerar. Agora você entendeu que segurança contraceptiva não é buscar o método perfeito, mas sim aquele contraceptivo que é possível, adequado e bem escolhido. Se você quer aprender mais sobre os contraceptivos para ter uma clareza maior, uma facilidade na hora de escolher o seu, as minhas redes sociais estão aí e estão cheias de informações. E eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco do porquê que as pessoas continuam tendo medo de engravidar, mesmo usando um método contraceptivo.